Voltamos. Bom dia! Bom dia a todo mundo que está entrando. Larissa, obrigada por ter voltado. Edilson, João Guiracema, Babi, Andresa, É Dandolga. isso, gente. Não querem que fique minha imagem trabalhando aqui com as mãos. Fiquem essa imagem. Então vamos tentar conversar e aí no final nós vamos ver o que se volta, se continua, né? Às vezes volta a imagem. Aqui não tem nenhuma configuração que está errada, não. Não sei o que pode ser, na verdade. Alguém aí tem alguma ideia do que pode ser, gente? Dá uma dica aí pra gente. Que ontem a gente testou, né, Maria? Deu tudo certo. Então, fizemos todos os testes. Pois é. Gente, eu não sei o que está acontecendo, mas vamos conversar. Às vezes a imagem não é para não é para aparecer, mas a conversa vai estar boa, né? É aquela timidez, né, Maria, que a gente conversou ontem. Às vezes tá me salvando aí. Ah, não acredito. Ah, né, mas eu gostaria muito de estar aqui vendo você, viu? E o som tá legal? Tá, para mim tá ótimo. Para vocês tá bom? Gente, tá para vocês tá bem? Tá Para dando mim para aqui ouvir? tá ok. Alguém comentou aí que não estava ouvindo. Então, tá Mas ok? mas o restante está dizendo que tá ok. Não, então vamos lá. Vamos começar um pouquinho. Então eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o Vamos Conversar. O Vamos Conversar veio de uma proposta para conectar pessoas, de falar um pouquinho sobre o artista, sobre os conhecimentos, saber um pouquinho do que é o trabalho, do que ele faz. Então, é uma forma de conectar pessoas, de ter essa interatividade, mas é uma forma de termos mais uma rede de pessoas, de conhecedores da arte, tá? E hoje nós vamos falar com a Patrícia Alexandre. Patrícia Alexandre, que é anapolina, formada em Relações Públicas e Psicologia, é técnica de cultura do Sesc Anápolis há 5 anos e é produtora da companhia de teatro Cena Coletiva. Então, hoje nós estamos com essa grande mulher empreendedora que está na cultura. Então, Patrícia, fala para a gente um pouquinho como foi o seu primeiro contato com a arte, sabendo que você vem de uma família de artista, né? É isso mesmo, Maria. Foi assim, né? Desde criança eu tenho uma família de músicos. Então, a família do meu pai é toda artista. Irmão, meu pai, meu avô, vários tios. Então, o meu contato com a arte, com a cultura, ela vem da infância, né? Então, eu comecei estudando música. Na verdade, eu falo que eu abandonei o protagonismo, né? O palco. Porque, sei lá, fui uma rebelde. Não continuei estudando, mas estudei música quando criança, quando adolescente, fiz dança. Então, aí eu passei um período tentando fugir. A gente tenta, assim, se enganar e tenta fugir um pouco do que a gente é mesmo. E depois eu me encontrei na produção novamente. Então, foi aí que começou o meu contato com a arte, com a cultura. Sim. E quais os projetos e ações que o Sesc promove em Anápolis, Patrícia? Maria, aqui em Anápolis, a gente desenvolve tanto projetos nacionais, que são demandas do Departamento Nacional, né, que fica no Rio de Janeiro, que é o Palco Giratório, Sonora Brasil. Tem outros projetos, mas em Anápolis nós desenvolvemos esse.
E trabalhamos projetos do regional, que a gente chama, que são os projetos locais, né? Que tem o Sesc Cênico, que a gente ia voltar com ele esse ano, mas devido a tudo que está acontecendo, a gente ainda não conseguiu retomar. A Mostra Sesc de Música. Tem o Cine Sesc também, que é o projeto de audiovisual, que é do Departamento Nacional, e os regionais são o Sesc Cênico, a Mostra Sesc de Música, e temos um projeto bem grande, assim, de formação, que foi quando eu comecei no Sesc, eu entrei já nessa área de formação. Eu era responsável especificamente pela área de formação, que são projetos de oficinas e cursos. Então, a gente tem um projeto que chama Núcleo Livre das Artes, que são cursos anuais que a gente desenvolve no Sesc de várias linguagens, né? Tem uma equipe super competente de professores e que a gente desenvolve durante todo o ano. Que interessante. E hoje está tendo alguma coisa online onde as pessoas podem estar buscando? O Sesc, eu acredito que vai vir aí um projeto grande aí do Departamento Nacional, mas isso ainda está meio sendo estudado, né, na área de cultura. E vários regionais estão desenvolvendo. Hoje o Sesc Goiás ele está tendo uma prioridade com o projeto Mesa Brasil, que é uma arrecadação de alimentos e para distribuição para entidades. Então, assim, o foco hoje do Sesc Goiás nessa pandemia, com tudo que está acontecendo, está bem voltado para esse projeto do Mesa Brasil, né? E tem várias ações, assim, acontecendo, pode ser acompanhado aí no Instagram do Sesc Goiás, em diversas áreas, tem algumas áreas que elas estão suspensas no momento, estão paralisadas, mas que, assim, tanto a coordenação quanto os técnicos, a gente vem trabalhando e conversando sobre o que a gente vai se reinventar posterior a isso, né? Ah, sim. Gente, tá dando para ouvir direitinho? Tá travando? Me falem aí, me dá uma posição para a gente poder continuar conversando. Gente, eu tô travadinha aí, mas conversa com a gente. Vocês estão ouvindo a gente? Olha, de coraçãozinho nós também, que o pessoal tá mandando. Estão mandando coração, a gente está recebendo amor, né? Então tá tudo bom. Então tá dando para ouvir, tá ok. E o seu trabalho, Patrícia, como produtora de uma companhia, que é a Companhia de Teatro, como que surgiu essa iniciativa? Como começou? Me fala um pouquinho. Então, na verdade, eu e o Gabriel, que é o diretor, né, da companhia e dos projetos que a gente desenvolve, a gente chama, assim, provisoriamente de cena coletiva, né? Porque foi o nome que a gente começou a chamar e a gente continua chamando provisoriamente. Então, e como que começou? Começou de uma ansiedade minha e uma troca com o Gabriel mesmo, sobre... Lá no Sesc a gente tem as turmas e no final do ano a gente sempre desenvolve projetos de encerramento, espetáculos. Então a gente sempre... Eu ficava me perguntando, o Gabriel fazia e faz trabalhos tão bonitos e eu ficava me questionando por que aquilo tinha que ser uma única apresentação. Por que a gente não... Como que a gente poderia fazer aquilo ser mais? Então, foi dessa ânsia minha, que muitas vezes questionei o Gabriel, falei assim, Gabriel, por que isso tem que parar aqui? Vamos dar continuidade. Então, a gente começou a pensar no que a gente poderia fazer, que trabalho que a gente poderia desenvolver, que pessoas poderiam estar trabalhando com a gente, e o que a gente poderia dar continuidade. Então, veio essa vontade de ter um trabalho independente. O primeiro projeto que a gente escreveu foi para o Fundo Estadual. Foi um projeto de formação, que a gente trouxe grandes nomes nacionais, assim, que tem uma galera aí que está na live que participou. E a partir desse projeto, depois dos módulos de oficinas, a gente encerrava com um espetáculo, que foi o espetáculo Nós.
Então, veio dessa vontade mesmo de dar continuidade a trabalhos e começamos a escrever projetos, né? Aí veio esse do Fundo Estadual, fizemos um para o Fundo Municipal, que foi de uma montagem do Meu Infinito, e agora a gente está passando para a circulação do Meu Infinito. Que é um projeto que vocês iniciou numa sala, né, lá de aula, e hoje virou um projeto para circulação, que é um trabalho que vocês levam, que é o Meu Infinito. Na verdade, ele foi um projeto, um espetáculo de encerramento da turma adulta do Gabriel, quando o Gabriel ainda era professor do SESC. E foi um trabalho lindo, rico, e esteticamente muito bonito e muito sensível. É um trabalho extremamente sensível. E eu fiquei muitas vezes questionando o Gabriel. Gabriel, vamos fazer. E aí partimos disso para a montagem do Meu Infinito, saindo dali, né? Que virou outro espetáculo, que virou outra dramaturgia, mas um processo muito parecido com o que ele desenvolveu lá enquanto professor, né? Nós nos inspiramos no processo para fazer a montagem do novo Meu Infinito, né? E agora também, para a circulação, ele está sendo reconstruído novamente. Muito interessante isso, de uma ideia, de um projeto, está criando-se, né, uma continuidade, para você ver que a arte não pode ficar parada, não pode ser para uma apresentação só, né? Então, e não pode mesmo, Maria, porque, na verdade, o que eu acho, o que me encanta muito no Meu Infinito é porque nós somos seres que todos os dias somos diferentes, né? Nós não somos... Às vezes eu vejo tantos questionamentos, tantas pessoas questionando assim, mas isso não era assim, eu não era assim. Mas a gente não é mesmo, a gente é diferente todo dia. E o processo do Meu Infinito é isso, é que ele seja diferente todos os dias, assim. E que ele se reinvente, que a gente descubra coisas, que a gente descubra o corpo, que a gente toque cada pessoa de maneira diferente. Nossa, muito interessante. E você fez 2 faculdades, né? Fala sobre a importância delas na sua área de atuação hoje. Então, relações públicas, na verdade, foi numa época que eu precisava, eu tinha que fazer uma faculdade, eu me cobrava fazer uma faculdade, era uma área interessante, porque a minha faculdade de Relações Públicas era gestão de eventos, e a importância dessa faculdade, para mim, foi realmente me abrir as portas para estar onde eu estou hoje, porque quando eu entrei no SESC, eu estava começando a faculdade, e através dela eu tive a oportunidade de prestar um processo seletivo, participar de um processo seletivo, para estar hoje como desenvolvendo cultura, né? E, sim, na verdade, psicologia sempre foi a minha faculdade desejo, né? Sempre foi. E quando eu entrei eu tenho 12 anos de SESC, então eu passei 7 anos em outras áreas administrativas, até ter a oportunidade de fazer. De fazer o processo seletivo para cultura. Então, assim que eu entrei para a área de cultura, eu comecei a faculdade de psicologia. Então, uma me abriu portas, as duas, na verdade, né? Eu tenho certeza que psicologia também vai me abrir grandes portas, mas a primeira teve essa importância de me colocar onde eu estou. E psicologia como diz minha terapeuta, a arte é meu coração e a psicologia deve ser meu pulmão e meu cérebro, alguma coisa aí. Então, eu me sinto muito realizada, assim. E a importância, eu tinha uma cobrança muito grande quando eu estava fazendo psicologia, como que eu ia associar as minhas atividades de produtora, minha atividade artística com a psicologia. E eu descobri que eu não preciso colocá-las em lugares diferentes, que elas são completamente ligadas, né? Elas são completamente complementares, assim.
e uma não tem que ter mais importância que a outra, até porque eu sou um indivíduo num todo, eu não sou uma pessoa, não sou a Patrícia dividida, Patrícia às vezes produtora, Patrícia às vezes psicóloga. Eu sou completa, né? Então, não tem como eu colocar elas em lugares diferentes e a psicologia, ela só contribui muito para o meu trabalho enquanto produtora. Sim. E como você enxerga a arte relacionada à psicologia? Podemos pensar em alguma relação? Como é tudo isso? Hoje, depois de muita terapia, eu Sim, não não tem consigo. jeito. Não tem. A gente tem que fazer. E hoje eu não consigo, eu não consigo desassociar as duas. Elas são completamente associadas. A psicologia, ela quer enxergar o ser humano na sua totalidade, ela quer enxergar o ser humano como ele verdadeiramente é, e para mim a arte, ela tem o mesmo papel, tanto enquanto artista quanto espectador, porque o espectador, ele, ele, a partir do momento que ele vê uma arte, que ele assiste uma peça, que ele assiste um filme, ele está se encontrando com seus sentimentos mais verdadeiros, na verdade. Que ele se emociona, que ele dá risada. Então, aquilo é um encontro com seu verdadeiro eu. E a psicologia é isso. É um encontro de potencializar o ser humano, é encontrar a verdade desse ser humano. Então, não tem como desassociar. Hoje eu entendo que eu não preciso e não tem como desassociar a arte da psicologia. Que interessante. E quais os nomes que você admira na área que você atua, que te inspira, que você busca conhecimento? Maria, repete porque deu uma travadinha, eu não ouvi o início. Travou? Mas agora eu já tô ouvindo. Ouviu? Quais os nomes que você admira na área que você atua? Quem te inspira? Onde você busca conhecimentos? Eu fiquei pensando, assim, a gente conversando ontem, né, para alinhar o que a gente ia conversar nessa live. Fiquei pensando assim, é claro que eu tenho grandes referências bibliográficas, assim, só que eu acho de uma forma. É muito importante a gente valorizar as pessoas que estão próximas, que estão trabalhando com a gente, que potencializa o que a gente é, né? Então, assim, Sim, eu tenho na área da. acaba, Pode falar. que acaba fazendo com que você desenvolva, né? E contribui com você. Claro, claro. E assim, eu tenho grandes referências de grandes nomes, assim, dentro da psicologia eu tenho ela é minha professora, minha grande inspiração, que é a Denise Borella. Ela é uma pessoa completamente diferenciada, sensível, amante das artes, e que me trouxe para um lugar, eu fico até emocionada, vocês não estão me vendo, mas que me ajudou no meu processo de entender várias coisas, assim, o meu lugar meu lugar na arte, meu lugar na psicologia, nas minhas realizações. Então tem a Denise Borella, que é minha grande inspiração como psicóloga aqui em Anápolis, professora universitária, supervisora, dá aula também no curso de pós-graduação no ITGT, lá em Goiânia. Tenho também a família Suassuna, que é a Virgínia Suassuna e o Danilo Suassuna, que são psicólogos em Goiânia também, que tem um instituto de educação incrível. Um grande nome que é mestre assim, e escritor, tem vários livros publicados na área. Tem uma ligação da psicologia com a espiritualidade muito grande, que é o Jorge Ponciano Ribeiro, que é de Brasília. E tem a Carla Serávola, que é uma pessoa, ela cuida a especialização dela é voltada para mães e famílias. Então, ela tem uma ligação com a mulher que é muito forte. E, além disso, ela é uma artista incrível, porque a Carla, ela é compositora, cantora, musicista, então ela faz um trabalho ela tem, além de ter
o trabalho dela com a psicologia, ela tem um trabalho voltado para a família que chama Brincar Como Antigamente, que é lindíssimo. Então, como artista e como psicóloga, ela é muito minha referência. E na área da cultura, tem grandes nomes, assim. Claro que tem os idealizadores de grandes projetos, né? Que, como a Virada Sustentável, que é o André Palhano, que ele já veio aqui no Sesc. E isso foi uma coisa brilhante, que o Sesc me possibilitou, tanto para a minha vida no Sesc, quanto para a minha vida fora do Sesc, são as pessoas que eu conheci e os profissionais que eu conheci. Então, o André Palhano, que ele é o idealizador da Virada Sustentável. Tem a Dani Ribas, que a gente até tem o interesse de trazer para uma oficina aqui, que ela é diretora da Sonar Cultural, que tem um trabalho voltado para a orientação de carreiras de músicos, e é uma mulher super potente, e que a gente precisa valorizar muito. Eu não posso deixar de falar do Gil, que é de Fortaleza, que tem um trabalho incrível como dramaturgo, diretor, ator, que é sensível ao extremo. Fabiano Freitas, que é do Rio, mas agora está em São Paulo também. E os meus colegas de profissão de Anápolis e do Sesc Goiás. Hoje eu preciso enaltecer que o Sesc Goiás tem uma equipe de técnico de cultura formada apenas por mulheres. Apenas não, mas que toda a equipe de cultura é de mulheres. Então, a nossa coordenadora é uma mulher, Fernanda Lacerda. Tem as colegas de Goiânia, que é Aline Kozak, Aline Vieira, Ana Querubina e Joyce Lynch, que são mulheres incríveis e potentes. E tem uma produtora muito incrível em Goiânia, que é a Fernanda Fernandes também. Maravilhosa. Que é muito, muito maravilhosa e já deu oficina aqui pra gente, né? Que foi uma oficina muito bacana. E eu não posso deixar nunca de enaltecer e agradecer os meus parceiros de trabalho e que confiam em mim e que eu confio cegamente neles e que são referências para mim e que são parceiros da caminhada mesmo, que é o Gabriel Cardoso e a Sam de Almeida. Isso tem várias outras pessoas, mas essas duas pessoas são os meus parceiros de caminhada mesmo. Sim, o que estão também com você nas produções atuais, né? As produções independentes também, né? Sim, sim. Hoje o Gabriel ele não faz parte mais do meu grupo de professores do Sesc, né? Sim. Mas ele ficou para minha vida. Então, são pessoas que a gente encontra pelo caminho e que permanece, né? Exatamente. Então, assim, tem a minha equipe do núcleo, que é uma equipe fantástica, né? Que são os meus professores do núcleo, que é a Lilian, a Lili, a Johari, a Ingrid Rabelo, que é uma atriz maravilhosa e que nesse meio tempo aí de pandemia eu descobri que é uma professora online, além de ser uma professora presencial incrível, com criança e tudo, ela é uma professora super potente online, ela tem muito recurso e muitas possibilidades. O Rogério, que é o professor de canto, o Lineu Lucas, que é o professor de violão, e o Rafael Eduardo, que é o nosso professor de balé e jazz. Olha que lindos. E a gente só tem a agradecer essas pessoas que fazem parte, né? E fala um pouquinho para a gente sobre a importância da psicologia para a área da saúde nesse momento que nós estamos vivendo, Patrícia. E como que você está encarando este momento, quais as perspectivas para pós-pandemia, o que vai acontecer de produção, o que você já está pensando e planejando? Maria, eu acho que o que eu espero profundamente é que a gente ouve muito falar que isso vai passar e a gente vai voltar a ser o que era e a gente vai voltar ao normal. Eu espero profundamente que a gente não volte para o mesmo lugar, que a gente volte completamente diferente, né? É isso, assim, em primeiro lugar, a gente voltar e tornar esse processo de isolamento, de
de quarentena, um processo de reflexão mesmo. E, assim, eu acho que não tem muito... não existe uma regra para o que precisa ser feito, né? Eu acho que cada um precisa enxergar o que faz sentido para si nesse momento. Tem pessoas que é importante todo dia se arrumar, ficar organizado em casa. Tem pessoas que isso não é uma regra, não tem que ser assim para todo mundo. A gente tem que ser aquilo que faz sentido, mais sentido, né, para cada um. Então, eu acho que é isso, buscar aqueles que estão precisando de ajuda, busquem ajuda profissional, que é importantíssimo. Realmente é um processo muito angustiante, processo de isolamento, é porque a gente se encontra com vários medos, várias angústias. Então, processos de ansiedade vêm à tona, processos de pânico vêm à tona. Então, é preciso, eu acho que o mais importante é se observar. A gente precisa se observar e buscar aquilo que faz mais sentido para que a saúde mental continue em ordem, né? Tem vários grupos de psicólogos aí que estão fazendo trabalho, tanto com profissionais, quanto profissionais da saúde, tanto quanto com a sociedade no geral. Então é isso. Procurem ajuda. É importante procurar ajuda. E para o psicólogo, ele não é uma questão de luxo, não é uma questão de... como eu falo assim, eu costumo falar, gente, se você quebra um braço, você não vai procurar um médico? Você vai ficar com seu braço quebrado? Por que a gente não está em ordem com os sentimentos, a gente não está em ordem com o nosso sentimento, a gente não está em ordem com o nosso contexto, com a gente mesmo, a gente perdeu o sentido. Por que a gente não pode procurar um psicólogo? Então, é isso. Mais do que nunca é isso. Buscar ajuda profissional. Buscar nos entender, até mesmo nesse momento, né? Porque a fuga, você não se conhecer, te traz tantos problemas, tantos transtornos, que a dor é menor do que você se conhecer, né? Você ir buscar uma ajuda, ter um conhecimento de si, te faz bem, te faz... Claro. Até o trabalho, né? O trabalho é diferente, a gente começa a trabalhar diferente. Você rende mais, você coloca mais personalidade no seu trabalho a partir do momento que você encontra quem você é de verdade. E é um processo doloroso às vezes. Não é fácil a gente passar por isso, sabe? Não é fácil a gente passar por terapia num contexto normal, de normalidade, do que a gente diz normal. Imagina a gente passar por um processo terapêutico vivendo o que a gente está vivendo. O isolamento, a pandemia, a gente não podendo se relacionar da forma que a gente gostaria, pelo menos eu tenho muito de uma questão de responsabilidade com a minha vida e com a vida do outro. Essa cobrança de se responsabilizar, né, pela sua vida e pela vida do outro. Então, não é fácil realmente, mas é muito possível e necessário que a gente faça isso, né? Então, aqueles que sentem que... Eu acho que é isso, observar a si, observem a si, veja o que está fora do eixo, como que o seu corpo está funcionando, como ele não está funcionando, como que estão seus pensamentos, eles estão te levando para um lado mais positivo, se eles estão negativando quem você é, ou potencializando quem você é de verdade. Então, se enxergar, se observar e, quando necessário, realmente procurar uma ajuda profissional. E você me perguntou também sobre o que fazer depois, o que a gente está fazendo, o que eu estou pensando aí, né, depois. Quais são os seus projetos? Os meus projetos, né? Então, nós estamos com o Meu Infinito aí sendo... Já era para ter iniciado os ensaios, mas com tudo isso a gente não iniciou. Mas vocês podem acompanhar lá no IG do Meu Infinito, eles estão fazendo um trabalho lindo, e a gente está postando vídeos durante a semana de poemas. Um trabalho incrível, é muito inspirador. Então, segue lá o Meu Infinito. O trabalho de construção, né? Exatamente.
e que tudo isso vai para o espetáculo de alguma forma. Assim, tudo que está sendo produzido virtualmente, ele vai ser aproveitado no processo do espetáculo, que o Meu Infinito é isso, é essa construção, né? Então, segue lá, porque é muito inspirador, é um alívio para esses dias de dificuldade dessa nossa realidade que está tão difícil, tão tensa, né? Então, a arte também é isso, né? Que é livrar a gente desse peso que é, às vezes, a realidade, né? E o nosso contexto, às vezes, é tão difícil, Maria, porque, assim, a nossa classe sofre muito, a nossa classe artística, ela sofre muito, mas ela aqui continua sendo um acalanto, um refúgio para os momentos de crise. E isso a gente está vivendo claramente, né? Sim. A nossa realidade, né? Exatamente. A gente está vendo isso, que até para as pessoas estarem em casa, ficarem em casa, com a arte, vivendo da arte agora, né? Para estarem bem, para ficarem com a cabeça boa, né? Para estar com o corpo bom, ficar bem. Então, a arte, mais do que nunca, presente na vida de todos. Exatamente. Gente, antes de nós finalizarmos, eu quero falar que vocês façam perguntas. Nós vamos ter aqui um tempinho para fazer uma pergunta ainda para a Patrícia. Então, a gente fica aguardando as perguntas, tá? E, Patrícia, o que a cultura, a arte te trouxe para a sua vida? Qual a situação que te marcou e que, se não fosse a arte, a cultura, você não teria vivenciado? Maria, é o seguinte, nós, humanos, nós somos seres de relação. Nós somos seres relacionais. Nós nos relacionamos enquanto pessoas, com as situações, com o ambiente. Tudo é relação. E essas relações, elas são curativas. O que cura não é... O que cura é a relação. É o que existe entre a relação das pessoas, a relação com o ambiente. Então, eu não tenho como te dizer assim que foi um momento que eu vivi na arte, na cultura, que foi inesquecível. Foram as relações que eu vivi e que eu construí e que caminham comigo, que são inesquecíveis. Então, as minhas relações, elas me curaram, a minha relação com a arte, com a cultura, me curou porque ela me trouxe para mim de volta. Ela me ressignificou como pessoa, ela me mostrou, ela me trouxe, eu realmente pude voltar a ser quem eu realmente sou, porque às vezes a gente foge da gente. Sim. Então, é isso, foi a coisa mais maravilhosa, mais brilhante que eu pude experienciar com a arte, com a cultura. Foram as relações, comigo mesmo e com as pessoas. Foram os encontros com pessoas maravilhosas, né? Foram os encontros. Eu queria fazer uma pergunta, o Gabriel mandou aqui, sobre a mostra de música do Sesc. Será que vai ter a possibilidade de acontecer no segundo semestre? Ou você acha que... O que vocês estão pensando? Existe uma fala, né, de que a gente tenha possibilidades, mas ainda é muito na casa do si, porque a gente está dependendo de várias coisas, né? Depende de quando isso vai passar, depende como financeiramente a gente vai ficar, porque são vários sis. Então, assim, eu não tenho uma afirmativa para dizer que a Mostra de Música será no segundo semestre. Que sentido faz ela ser no segundo semestre, sendo que é um evento tão grande, tão consolidado na data que ele realmente acontece. Mas a gente precisa aguardar, porque é um cenário completamente incerto, a gente não tem certezas. Então, eu não tenho essa data para falar e para afirmar, mas a gente vai trabalhar em possibilidades. Entendi, sim. Patrícia, eu só tenho a te agradecer por esse momento.
É uma pena pela internet por não estar te vendo, mas a sua fala, olha, a sua voz, assim, veio com um amor pelo que você faz, que é enorme. A gente fica emocionada te ouvindo falar. Então, eu quero muito te agradecer. Você contribui muito para a gente, para Anápolis, principalmente. O trabalho que você faz, que você desenvolve com as pessoas da sua equipe é maravilhosa. Então, nós, anapolinos, eu faço assim, nós, anapolinos, só temos a te agradecer, tá? E eu espero que esse momento passe para a gente ter mais encontro, mais atividades, mais espetáculos, cursos e tudo que vocês nos proporcionam. Vou deixar com você agora. Maria, eu agradeço muito o convite. Eu disse para você a minha gratificação de ter recebido o convite, das pessoas que vocês são muito queridos e sempre foram muito queridos comigo, você, Danilo, Andresa. Então, assim, são pessoas que são gentis e inspiradoras também. Eu não posso deixar jamais de agradecer o elenco do Meu Infinito, que é um elenco lindo de profissionais maravilhosos, que é o Rainan Pires, a Lília Martins, a Thalita Barbosa, a Juliette Lemes e o preparador corporal Del Rodrigues e a galera que fez parte da primeira montagem, né? Que é a Ingrid Rabelo, a Yara, a Jéssica Lins, e a gente vai ter uma surpresa que o Gabriel, além de diretor, vou falar, tá, Gabriel? Além de diretor, nós vamos ver o Gabriel em cena. E eu quero muito ver esse momento. Muito obrigada pelo convite e que eu tenho certeza que a gente vai passar por isso e a gente vai passar renovado e a gente vai ser diferente, que a gente vai produzir muito ainda. Claro, vamos sim. Eu quero agradecer e lembrando que no final nós vamos fazer uma postagem falando, colocando todas as pessoas que foram citadas para vocês conhecerem, ir nos perfis, dar uma olhada, conversar, pegar informações. Eu acho que isso a gente faz com que a rede aumente, que as pessoas se conheçam. Patrícia vai deixar para a gente esses dados, então nós vamos estar postando, tá? Lembrando que quem fazer o print e nos marcar a Patrícia, Paty, né? Eu vou Paty Alexandre, 86. Paty Alexandre, 86, Maria Oliver e a nossa apoiadora Clínica de Reflexologia, vocês têm um desconto nas terapias holísticas também. E também nós vamos passar, essa live vai estar no YouTube, então vocês podem entrar no YouTube, acessar o YouTube, curte lá, compartilhe para a gente ter um acesso maior. E eu só tenho a agradecer vocês por todo mundo estarem aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Terça-feira nós vamos estar com um outro artista também, terça e quinta, toda terça e quinta às 10 horas. E esse final de semana a gente já divulga quem vai estar com a gente semana que vem. E Maria, pode convidar o Gabriel aí e a Sami para fazer o bate-papo, que vocês vão adorar bater papo com eles. Vamos sim, já vamos colocar aqui, você vai ver, logo eles estão aqui com a gente. Thalita, vamos, gente, vai mandando os nomes para a gente chamar, porque nós vamos convidar todo mundo. E lembrando que só é o começo, hoje faz um mês que nós começamos. Então, hoje tem parabéns pelo projeto, que tenha vida longa, viu? Isso é uma forma que a gente possa estar aí contribuindo, mostrando os artistas que nós temos aqui tão maravilhosos, né? Então, hoje a gente está aí um mês de projeto, foram 10 artistas que passaram aqui, produtores, artistas, então a gente fica muito feliz mesmo por vocês estarem aqui com a gente. Estamos mandando aqui, todo mundo vai ser convidado, pode esperar, viu, gente? Os artistas aí, não tem como fugir, não, tá? Gente, beijo, obrigado pelo carinho, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu só tenho a agradecer.